Eu sou o Dr. Joaquim Claro, urologista. Nós vamos continuar, então, nossa conversa sobre disfunção erétil e hoje falando de um tema extremamente importante dentro da disfunção erétil e sobre o tratamento, o mais tradicional, o mais antigo de todos, e como nós já comentamos na aula anterior, o único que é realmente definitivo para a disfunção erétil, que seria basicamente a colocação das próteses penianas. Só para lembrar, hoje já faz bastante tempo a classificação do que é disfunção erétil e ela tem que ser respeitada, mas é claro que num tratamento mais agressivo, um tratamento cirúrgico como a colocação da prótese peniana, tem que haver uma conversa bastante clara, bastante aberta com o paciente das possíveis complicações para que ele possa atingir esse ato sexual satisfatório. Não é uma técnica absolutamente isenta de complicações, é uma cirurgia, é uma mudança de vida, isso tem que ser adequadamente orientado para o paciente. Há mudanças significativas no tipo de relação sexual após a prótese, principalmente dependendo do tipo de prótese utilizada. Se a gente utilizar as próteses maleáveis, como a gente vai ver, as próprias companheiras também muitas vezes reclamam um pouquinho, que consideram a relação, o pênis está um pouquinho mais frio. Isso tudo tem que ser orientado para que o paciente fique satisfeito com o tratamento, ou seja, fique satisfeito com a relação sexual dele. Só para lembrar também a importância disso, grosseiramente, a partir dos 40 anos de idade, a cada 2 homens, metade dos homens tem uma queixa de disfunção erétil. Graças a Deus, a maioria, vamos lembrar também, é leve ou moderada, e são casos, portanto, que não são uma boa indicação, não deveriam ser submetidos à prótese peniana, e isso vai piorando com a idade, podendo chegar até 70% aos 70 anos, e talvez realmente os pacientes mais idosos acabem sendo os mais bem selecionados para a colocação de prótese peniana. A prótese peniana, como eu falei, é o tratamento mais tradicional da disfunção erétil. Há cerca de 1000 anos antes de Cristo, os chineses já utilizavam algum tipo de prótese, obviamente extrapeniana, extracorpórea, feitas à base de marfim, para que os homens pudessem ter relação, né? E a partir dos anos 50, com o advento, não é tão antigo assim, as próteses que a gente usa, as próteses intracavernosas, elas começaram a ser utilizadas com Goodwin e Scott a partir dos anos 50, portanto, apesar da humanidade tentar isso há milênios, é relativamente recente a utilização da forma que a gente faz hoje em dia. E é lógico que isso foi evoluindo com prótese de silicone, de mais fácil colocação intracavernosa. As próteses podem ser divididas em próteses maleáveis ou as semirrígidas. As próteses rígidas, que eram aquelas utilizadas nos anos 50, foram abandonadas porque os resultados eram muito ruins, eram insatisfatórios. As próteses infláveis, que são atualmente as de 3 volumes, que funcionam muito bem, e as próteses articuladas que foram tentadas ainda existem, mas não são uma boa opção. E, como eu falei, a conversa com o paciente é importantíssima, porque é um tratamento eficaz, é um tratamento super tradicional, como nós vimos, mas é um tratamento que exige uma boa aceitação do paciente. Ele tem que saber o que realmente vai acontecer, ou seja, ele tem que ter uma expectativa real do que é colocar uma prótese peniana. Não é achar que o paciente vai colocar a prótese peniana, como muitos acham, vai poder ter relação com todo mundo e vai ser sempre uma maravilha. É como se fosse anunciado atualmente nas redes sociais que ele está sempre pronto para o ato sexual. Essa imagem precisa ser corrigida nos pacientes que tenham essa falsa expectativa. E ela tem algumas complicações, apesar do índice de sucesso bastante alto. A prótese peniana, principalmente as maleáveis atuais, ela é tão boa, tão bem desenhada, que é possível a sua colocação em
inclusive sob anestesia local. Como a gente está falando de pacientes candidatos reais, academicamente falando, candidatos à colocação de prótese peniana, nós estamos falando de paciente que tem pelo menos disfunção erétil grave. Pode até não ter um problema clinicamente grave, mas eles têm uma disfunção erétil grave e muitas vezes são idosos. E mesmo compensados, como a gente vê aqui, uma grande parte deles é diabético, hipertenso e cardiopata. E em alguns serviços, principalmente serviços que atendem população em massa, acaba sendo atraente fazer esse tipo de cirurgia sob anestesia local, porque existe uma grande chance de suspensão da anestesia por anestesia, suspensão da cirurgia por problema de anestesia, por anestesistas que não estão tão bem preparados. Então, a gente começou a fazer isso sob anestesia local, e foi uma grata experiência. Primeiro que os pacientes realmente ficavam muito satisfeitos, é óbvio que diminui o risco. Volto a dizer, num paciente de atendimento da população em massa, a gente consegue fazer muito mais cirurgias. Agora, principalmente foi gratificante no sentido que se mostrou muito boa para o treinamento, para o aprendizado dos residentes, dos médicos, mesmo após a residência mais jovem, com menos experiência, porque ela acaba exigindo uma maior delicadeza na colocação da prótese, uma vez que o paciente está semi-acordado e ele tem alguma sensação dolorosa, você tem que ser mais delicado. Então, para que a gente atinja o índice de sucesso que as próteses podem alcançar, talvez o segredo seja, como tudo em medicina, a delicadeza na técnica cirúrgica, a adequada seleção do paciente, a adequada seleção do material a ser utilizado. Eu acho que, na minha experiência, a gente deve evitar colocar próteses muito calibrosas. Então, se houver dúvida em relação ao calibre do pênis, qual tipo de prótese utilizar, na dúvida, o aforismo "use a mais grossa", na minha opinião, está errado. Vamos utilizar a prótese um pouco até menos calibrosa, na dúvida, porque vai ser melhor, e isso evita algumas complicações também. A utilização mais delicada dos dilatadores, nunca começar com dilatadores muito finos, porque tem mais chance de perfurar. A gente faz com maior experiência, sem nenhum cateterismo uretral, mas eu acho que para quem está começando, ou se é um caso mais difícil, ou se está por algum motivo inseguro, não tem nenhum problema usar uma sonda uretral, pode usar até só durante o procedimento e depois retirar. E a gente toma muito cuidado, principalmente, volto a dizer, nesses serviços que tem um alto índice de pacientes não tão bem atendidos, assim, no sentido clínico, digamos, com infecção, que não deixa de ser, o senhor sabe, a complicação mais temida e a mais frequente de colocação de prótese peniana. Então, a gente foge até um pouquinho dos protocolos, a gente começa a antibiótico terapia antes da cirurgia e mantemos um pouquinho depois, e com isso a gente tem tido excelente resultado, fazendo a prótese com anestesia local, em pacientes potencialmente de alto risco, né? Eu acho que é uma boa técnica até para que a gente ganhe a delicadeza necessária para depois fazer esses procedimentos com total segurança em casos que vão ser cada vez mais graves. Lógico, quanto mais experiente o urologista, quanto mais experiente o cirurgião, a gente acaba se deparando com casos que já colocaram prótese e não foi bem sucedido, pacientes que usaram algum tipo de medicação intracavernosa, nós já conversamos sobre isso também, que tem um grau de fibrose, e pacientes que até também clinicamente são pacientes instáveis ou mais graves e que precisam de uma equipe mais experiente. Eu acho que esse passo talvez seja importante sempre, mas principalmente no aprendizado. A técnica de anestesia é bastante simples e logo após a anestesia local feita por essa técnica, que volto a dizer simples, todo urologista conhece, a técnica de implantes da prótese peniana, como nós podemos ver aqui, é uma prótese maleável, ela é feita sem problema, com conforto para o paciente, a gente consegue dilatar, também não dilatamos nenhum número a mais do que o calibre da própria prótese, ou seja, não é preciso. Então, se a prótese é uma das mais finas, que tem a de 9 milímetros,
a gente coloca, dilata até o dilatador 9, está muito bem, e o aspecto estético é muito bom, e esse é o resultado, em geral, das próteses maleáveis, ou seja, um aspecto estético bom, um aspecto funcional durante a ereção e durante a relação, desculpa, muito bom e mais simples. É claro que tem o aspecto social que o paciente vai ficar sempre com ereção. Ele pode moldar o pênis, mas se for um paciente que for à praia, usar uma roupa de banho mais apertada, ou mesmo fazer um esporte, alguma coisa, ou fazer esporte, tomar banho no vestiário do clube, no vestiário público, todo mundo vai saber que ele tem prótese, e essa é uma das restrições das próteses maleáveis. A outra, que eu já comentei, que as esposas referem que o pênis fica um pouquinho mais frio, e realmente estudos norte-americanos comprovaram que, mesmo excitado, porque se a gente dilatar o corpo cavernoso delicadamente, ainda vai haver um fluxo sanguíneo, vai haver uma circulação dentro do corpo cavernoso. Então, mesmo excitado, o paciente tem uma ereção, entre aspas, com a prótese, mais fria do que o paciente tem com a prótese inflável, e muito mais fria do que o paciente tem com a injeção intracavernosa de drogas vasoativas. Então, é uma queixa que talvez, se o paciente for muito exigente, tem que avisar que ele não vai se queixar, mas a companheira pode se queixar desse aspecto. As próteses consideradas mais modernas, mais fisiológicas, inclusive socialmente, e fisiológicas, porque, lógico, o pênis fica o tempo todo flácido, quando a prótese está desinsuflada, e só fica em ereção plena quando o paciente insufla a prótese para ele ter ereção. Então, realmente é mais fisiológico. Socialmente não muda nada, quando a prótese está desinsuflada, ninguém percebe que o paciente tem a prótese. São as próteses chamadas de 3 volumes porque tem os cilindros ou a prótese propriamente dita, a bombinha de insuflação e o reservatório. Essas próteses conseguem dar uma ereção plena, bastante rígida, e ao mesmo tempo, quando desinsuflado, o pênis fica realmente bastante flácido, muito discreto. Implica em alguns cuidados a mais na sua colocação, uma experiência maior, e também o custo, não da cirurgia em si, mas o custo do material da prótese inflável é infinitamente superior à prótese maleável. Mas são próteses bastante bem aceitas. Na verdade, na clínica privada existe uma grande procura, a imensa maioria dos pacientes optam pela colocação dessa prótese, e tem essa vantagem que tem a ereção muito mais, a temperatura da ereção muito mais perto, ereção entre aspas, assim, muito mais próximo do fisiológico do que com as próteses maleáveis. Embora o índice de sucesso das próteses penianas atinja 80%, 85%, a gente deve lembrar alguns fatos que já estão também consagrados. Como tudo em medicina, depende, como eu falei, da adequada seleção do paciente, do material utilizado, do treinamento da equipe, mas os resultados de literatura, o índice de sucesso gira em torno de 85% dos casos. O que a gente tem que lembrar é que tem estudos americanos, agora são vários e consagrados, que mostram que dos pacientes que colocaram prótese, cerca de 50% nem mesmo chegaram a utilizar essa prótese, ou seja, colocaram prótese, óbvio, porque tinha uma disfunção erétil grave, porque não tinham respondido às drogas orais, mas não tinham parceira, tinham esperança de ter parceira, tinham esperança de ter um relacionamento, ou até eram casados, mas estavam há muitos anos sem ter relação e esperavam que a prótese isso fosse voltar a acontecer. A verdade é que na metade desses pacientes, após a cirurgia da prótese, eles não tiveram mais relação sexual, como não vinham tido antes. Então, passa a ser discutível, a gente teria que ter um estudo para avaliar o que é sucesso técnico cirúrgico, ou seja, a cirurgia ficou boa, não teve infecção, não teve problema nenhum, a prótese está funcionando bem, quer seja inflável, a prótese está boa, bem locada, maleável, mas o paciente acaba não tendo relação sexual. Esses números precisavam ser convergidos, feito um estudo para saber realmente quantos daqueles 85% disseram que estava tudo bem, que foi um sucesso e tal, mas não tinham relação, a gente sabe que grosseiramente é metade deles. Quando tem complicação,
As mais frequentes e menos importantes, dor, praticamente todos os pacientes têm, principalmente nos primeiros dias, sangramento, se for discreto, também aceito, principalmente na cicatriz, é lógico que os sangramentos mais importantes devem ser revistos. A ruptura do corpo cavernoso geralmente ocorre por falha técnica, quando ela é precoce, mas pode ocorrer no longo prazo. E não é tão infrequente assim. Quanto é intraoperatória, é lógico que ela deve ser reparada, e dependendo da ruptura, se for pequena, pode ser só reparada e a prótese colocada, senão o procedimento deve ser suspenso. A perfuração dos corpos cavernosos, a perfuração seria a rotura que você vê na hora, consegue diagnosticar, né? Ou da uretra, isso pode ocorrer, e volto a dizer, principalmente quando é uma ruptura da uretra, é lógico que implica numa técnica um pouco mais agressiva. Extrusão das próteses geralmente está relacionado ou com superdimensionamento do calibre da prótese, é o que eu falei, na dúvida, sempre usar o menor, ou com próteses mais longas. E aí a gente tem que medir a prótese com muito cuidado, medir o corpo cavernoso com muito cuidado, porque também não basta usar o mesmo raciocínio que a gente usa para o calibre da prótese. Se eu tenho dúvida, eu vou pôr mais curta, porque aí o resultado vai ser inadequado, vai ficar com um comprimento inadequado, a prótese vai ser muito curta, o paciente vai se queixar. É clássico já o nome do pênis inconcorde, que a prótese, como é curta, a glande fica caída, isso é muito feio, e também muitas vezes impossibilita a relação sexual. E, como eu falei, o mais temido de todos, que é a infecção ou a sepse, que com as próteses modernas, com as técnicas modernas, com os fios mais adequados, fios de sutura mais adequados, diminuíram muito, mas ainda giram em torno de 3%, segundo alguns dados, e dependendo dos pacientes, volto a dizer, pacientes mais graves, isso pode chegar a 5%, 6%. Então, ainda é algo que a gente deve tomar muito cuidado e fazer o possível, técnica cirúrgica adequada, antibiótico terapia adequada, nos pacientes diabéticos, uma adequada compensação do diabetes. O fato do paciente te trazer uma única glicemia recente baixa, dentro do normal, não quer dizer que ele esteja compensado, então é preciso ter certeza que essa glicemia está adequada, assim como a hemoglobina glicada está adequada, por um período de pelo menos 30, 40 dias, para que a gente tenha total segurança nessa cirurgia. E falando aqui um pouquinho, então, como a gente vai acompanhar os casos que têm essas complicações, e que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que lembrar que a infecção, apesar de ter caído muito, ela é muito temida e muitas vezes inutiliza o paciente para qualquer tipo de outra cirurgia futura, porque você classicamente retira a prótese e esperaria 3, 6 meses para recolocar a prótese. E por causa disso, haveria uma fibrose importante, que ou dificultaria muito ou aumentaria muito a complicação e às vezes impossibilitaria uma colocação de uma nova prótese peniana. Por isso começaram a ser realizados os tratamentos de salvamento da prótese com infecção. Um dos pioneiros disso foi o professor Mulcahy. Agora, mesmo mais recentemente, entre 2000 e 2009, lá nos Estados Unidos, só 17% das próteses infectadas foram tratadas dessa forma. E essa taxa está inalterada há 10 anos. O professor Mulcahy, ele estabeleceu algumas contraindicações, mas ele chamou de relativas, que impediriam a colocação da prótese peniana, mas depende de cada cirurgião. Eu ainda sou muito medroso quanto a isso, e eu acho que algumas contraindicações citadas aqui por ele não são relativas, são absolutamente absolutas. Por exemplo, se você for retirar uma prótese peniana, quer seja inflável, quer seja maleável, e na minha opinião, se tiver uma gota de pus, eu acho que a gente não deve fazer a técnica de salvamento. E se o paciente tiver com diabetes descompensado, muito menos. Não seria racional, apesar
professor Mucal é uma grande autoridade no assunto, não seria racional que eu deixe de colocar uma prótese no paciente virgem e depois que ele tenha uma infecção tão grave a ponto de retirar a prótese, ele está descompensado, eu vou tirar a prótese e vou colocar outra num paciente com diabetes descompensado. Eu acho que, nesse caso, a gente tem que tirar a prótese, compensar o diabetes e correr o risco de fibrose e colocar a prótese mais tardiamente. Nos outros casos, eu concordo que depende, como tudo em medicina, da extensão e da gravidade de cada complicação. Se for uma necrose pequena, acho que pode ser feito. Se for uma necrose extensa, também não. Mesmo a extrusão, se tiver uma ruptura, uma lesão extensa do corpo cavernoso, deve ser, talvez, postergada também o reimplante. E a perfuração da uretra, nem tanto. A gente sempre pode corrigir e fazer, mas a gente tem que estar atento que esse método existe, mas que a própria comunidade urológica norte-americana, digamos assim, também é meio parcimoniosa com isso, tanto que tem utilizado apenas em cerca de 20% dos casos esse tipo de salvamento. Só para lembrar o que seria o salvamento, a gente retira a prótese, lava exaustivamente esse corpo cavernoso. O protocolo do Mucal é que a gente lave com solução com povidine, depois com solução com antibiótico, depois com povidine de novo, depois com soro fisiológico. Existem outros protocolos. A chave seria lavar exaustivamente o corpo cavernoso e colocar a prótese com uma grande cobertura de antibiótico, todos os cuidados aqui relacionados anteriormente são mais importantes ainda na técnica de salvamento, mas isso pode ser feito, a gente tem que lembrar que existe, mas agir com parcimônia. A gente tem que lembrar, como a gente mencionou antes, já que a gente está falando em complicações um pouquinho mais graves agora, e eu acho que o paciente que vai colocar a prótese deve ser alertado disso tudo. A gente tem que lembrar aqui que existem hoje 3 linhas de tratamento, basicamente 3 opções de tratamento da disfunção erétil. Em alguns casos, a terceira linha, que é a prótese peniana, pode até ser a primeira opção, mas também a gente tem que ir com muito cuidado nisso. Lembrando, a primeira linha de tratamento, como nós já vimos antes, só para lembrar então, seriam as drogas orais, os inibidores da fosfodiesterase. A segunda linha seriam as injeções intracavernosas. Ambos tratamentos clínicos, reversíveis, não são definitivos, o paciente tem que usar o tratamento a vida toda, mas eles são reversíveis. Se o paciente cansar, não se der bem com ou passar esse tratamento não ser eficaz, ele pode mudar. A prótese peniana é definitiva, o que tem, como eu falei, o lado bom, o paciente não precisa se preocupar com isso também, mas um paciente que não se adaptar, que não tiver uma relação sexual satisfatória com a prótese, ele tem poucas opções de retorno, de retirar a prótese e fazer um outro tipo de tratamento. Então, embora academicamente, nesses pacientes, como que eu falei, daquele da anestesia local, nesses pacientes mais graves, com disfunção erétil grave ou completa, embora a gente possa ir direto para a prótese peniana, eu acho que por vários motivos, tentar a primeira linha de tratamento, ao meu ver, é sempre obrigatório. A segunda linha, que seria a injeção intracavernosa, eu acho que eu passei para fora, aqui não quero aplicar injeção no meu pênis, isso não vai acontecer. Até aí eu aceito. Embora seja raro, porque a maioria dos pacientes que chegam, quer nos serviços públicos, quer no consultório privado, eles já usaram até mais tipos de drogas orais do que a gente academicamente utilizaria. A grande maioria não usou droga injetável, mas drogas orais eles usaram várias. Mas se chegar um paciente realmente virgem de tratamento, ainda que seja muito grave, e que queira colocar a prótese peniana, por tudo que a gente viu até aqui, até que o paciente tenha a tranquilidade, a serenidade de Deus o livre acontecendo alguma complicação, fala, bom, nós tentamos tudo. Eu acho que deve ser tentado 1 a 2 meses de algum inibidor da fosfodiesterase, ou de ambos. Tentar um, foi bem, ótimo, não foi bem, ainda tenta o outro,
E se não foi bem mesmo com nenhum e não quer utilizar a injeção, aí a gente pode indicar a prótese. Eu tenho muito medo nesses pacientes que não é o comum, mas que nunca usaram nada, por mais grave, mesmo com idade avançada, de utilizar uma prótese peniana e depois ou ele ficar insatisfeito ou ele ter uma complicação e virar para a gente e falar, olha, mas a gente nem tentou o comprimido antes. Então, eu acho que mesmo que o paciente seja um pouquinho reticente, vale a pena lembrar, falar, olha, usa algumas vezes, até para que todo mundo, paciente, médico, esposa, companheira do paciente, tenha a serenidade de saber que a cirurgia realmente tinha o seu lugar e deveria ser realizada. Aqui só para mostrar, então, alguns casos de complicação, elas existem. Aqui uma lesão, uma perfuração de uretra importante numa prótese inflável. Essa lesão de uretra, embora seja razoavelmente significativa, ela pode e foi tratada e foi colocada outra prótese no paciente imediatamente com bom resultado, mas os senhores vejam que é algo bastante desagradável para o paciente colocar uma prótese inflável, esse era um paciente diabético, hipertenso, mas clinicamente estável, estava bem, e evoluiu, chegou ao consultório perdendo urina, já pela incisão que tinha utilizado para a colocação da prótese, e estava sendo tentado conduta conservadora, mas o exame físico já mostrava uma fístula, e todos os exames mostraram, e a cirurgia comprovou, então, uma lesão de uretra nesse caso. Aqui uma prótese que instruiu, uma prótese inflável também que instruiu no segmento tardio de um paciente, sem nenhum pus, a cirurgia confirmou, estava limpa. Esse paciente também foi feito técnica de resgate, essa prótese foi retirada, foi feita toda a lavagem, a gente segue o protocolo do Mucal e colocada uma nova rafia do corpo cavernoso e, no mesmo tempo, colocado a prótese. Nesse caso em particular, nós optamos por colocar uma prótese maleável. Esse é outro dado importante. Toda vez, naquele caso da uretra, não havia lesão do corpo cavernoso. Os corpos cavernosos estavam perfeitos. Às vezes, colocar uma prótese inflável num corpo cavernoso que já está com problema é um pouquinho mais inseguro do que colocar uma prótese maleável. E aqui no Brasil, como a gente não tem opção, eu até prefiro colocar uma prótese maleável e depois, eventualmente, substituir numa outra cirurgia bem mais tardia, depois de 1 ano, por uma prótese inflável. Por que eu digo que a gente não tem opção? Porque essa técnica tem sido tão utilizada, além da técnica de salvação, que nos Estados Unidos já existem, não é bem uma prótese peniana, é uma prótese extremamente flácida, para que não haja fibrose nos corpos cavernosos. Então, é possível retirar a prótese, quer seja inflável, quer seja maleável, colocar essa prótese diferente, o paciente não consegue ter relação, porque ela é realmente muito maleável, mas ela impede o aparecimento de fibrose. Como a gente não tem isso aqui, e a gente já faz isso até antes de ter esse tipo de material lá nos Estados Unidos, muitas vezes a gente prefere avisar o paciente, claro, ele está de acordo, coloca uma prótese maleável, ele pode até ter relação, depois que o exame físico, depois que o acompanhamento dele permite, ele fica, consolida todo o reparo, cicatriza com absoluta segurança todo o reparo no corpo cavernoso, e, num segundo tempo, a gente passaria para uma prótese inflável. E eu vou ser muito sincero, a imensa maioria dos pacientes que fizeram isso aqui no Brasil, no serviço de atendimento populacional, não tem opção, sempre a maleável, mas mesmo aqueles que fizeram no consultório, que tem opção, tem condições, e que poderia, e a gente chegou a discutir sobre depois retirar a maleável e recolocar no inflável, a imensa maioria achou que estava bom e que não ia nem mexer mais e que a maleável estava muito boa. Esse é outro aspecto que a gente deve analisar com bastante tranquilidade, mas com bom senso.
Nos Estados Unidos, 95% das próteses penianas utilizadas são próteses infláveis. Aqui no Brasil, obviamente, é o contrário, pelo custo. Os planos, a imensa maioria dos planos, até onde eu sei, não cobre, as próteses são muito caras, e é lógico que no serviço público é impossível, só uma vez ou outra que vai fazer uma cirurgia demonstrativa, e aí o fabricante da prótese inflável tem interesse, fornece uma para a gente, que aí os residentes vão ver, todo mundo vai ver, mas não é nem de longe a rotina dos serviços públicos e da imensa maioria dos pacientes brasileiros. Como eu já falei, tem estudos norte-americanos mostrando que 50% dos pacientes submetidos à colocação de prótese peniana não utilizam essa prótese. Apesar disso, eles acham que a prótese inflável é uma maravilha, resolve todos os problemas, tem uma ereção mais quente, mais fisiológica, tem. Isso é comprovado. Só que não é de tão fácil utilização assim. Quase todos os pacientes brasileiros reclamam que, por mais que eu explique, eu acabo explicando direitinho, e outros vêm de outros colegas e nem esperavam que era assim, não é um botãozinho, é uma prótese hidráulica. A prótese de 3 volumes segue o mecanismo hidráulico, obedece os princípios hidráulicos. Então, você tem que bombar, dependendo do tamanho da prótese, portanto, do tamanho do pênis, do reservatório, você tem que apertar a bombinha lá 5, 6, 7 vezes até a prótese estar toda inflada. Até a prótese estar toda inflada. Os pacientes se queixam que isso dói, que isso incomoda. Nós estamos voltando sempre à seleção de pacientes. Nós estamos falando de pacientes mais idosos, que às vezes já têm uma certa dificuldade também, tem um pouquinho mais de abdômen avantajado, até a localização da bombinha eles têm dificuldade de encontrar. Então, muitos dos pacientes que acabam trocando pela maleável acabam achando que a maleável é mais fácil, é uma rotina de vida muito melhor, e como não são pacientes atletas que vão para a praia, a parte social acaba ficando no segundo plano, e a verdade é que a maioria acaba ficando muito satisfeito com a prótese maleável. Tanto é que eu, muitas vezes, de acordo com a habilidade do paciente, quando eu vou examiná-lo, eu já tento desencorajar alguns pacientes de colocar a prótese inflável para que eles não fiquem insatisfeitos, que não conseguem. Tem paciente, e isso é comum mesmo nos Estados Unidos, que durante alguns meses depois da cirurgia ainda vão ao consultório várias vezes só para aprender a insuflar, porque chega em casa e não consegue insuflar a prótese na hora de ter relação. Então, esse é outro aspecto, mas se o corpo cavernoso tiver com lesão mais importante, eu acho que tem que evitar a fibrose. Uma das técnicas no Brasil é colocar a prótese maleável antes de colocar novamente a prótese inflável. A outra técnica seria tirar, realmente deixar sem nada. Nesses pacientes que está tão ruim, que seria de alto risco, ou que está com diabetes descompensado, ou que tem pus, que não dá para, que na minha opinião não dá para colocar nada, nem essa prótese, nem a outra dos Estados Unidos, que é bem flácida, porque na presença de pus a chance de uma nova infecção e de manutenção do problema da infecção e abscedar tudo de novo é muito alto. Eu acho que tem que deixar sem nada, e aí sim é quase que obrigatória a utilização ou de uma bomba de vácuo. O paciente acaba não tendo uma ereção plena, mas acaba diminuindo um pouco a chance de fibrose, ou o que é mais seguro para evitar fibrose, e é a preferência, vamos dizer assim, quase que universal atualmente, seria manter a autoinjeção de drogas vasoativas, ainda que não se atinja a dose para que ele tenha uma ereção plena, mas isso impede a fibrose. E aí ele faria isso até recolocar a nova prótese, qualquer que seja o modelo escolhido, lembrando que tem que ter certeza que ele está compensado do diabetes, que ele está sem infecção, que está tudo em ordem, e nesse período ele ficaria utilizando injeção intracavernosa para evitar a fibrose, para que ele não perca a chance de ter uma nova cirurgia realizada. E a gente tem que lembrar que, além das falhas técnicas, as falhas ou de infecção, enfim, ou falha técnica propriamente dita, as próteses também podem falhar. Os dois tipos de prótese podem apresentar algum tipo de complicação. Na prótese
maleável semirrígida, o mais comum é a fratura da prótese, ela quebra. E o paciente sente isso. Ele vê que não consegue mais, o pênis começa a ficar bambo, não tem mais aquela ereção, não é fácil de penetrar, e muitos deles até ouvem um certo raspar, né? Parece que tem areia, ou eles sentem escorregar onde a prótese fraturou, e isso dá um desconforto neles. É muito fácil o diagnóstico, o exame físico já demonstra isso, e também não precisa de nenhum exame de diagnóstico muito sofisticado. O raio-x mostra sempre a fratura das próteses, então não tem problema. Quanto às próteses infláveis, elas podem não funcionar de forma adequada, por vários motivos. Algumas delas entopem e a bombinha passa a não funcionar mais, e ou ela fica inflada o tempo todo, ou não insufla mais. Isso ocorre nas duas fases. A perfuração, não estou falando agora da perfuração do corpo cavernoso, de uretra, a perfuração da prótese inflável também, aí ela esvazia, perde todo o soro e, obviamente, ela para de funcionar. A obstrução e entupimento, nós já falamos, que é quando ela fica dos estágios para sempre. E o aneurisma, que ocorre também na prótese inflável, que é como um pneu de carro mesmo, aqueles antigos, que fica com aquela bochecha, ou a ruptura, que é mais rara, mas a ruptura da prótese inflável, que é mais rara. Existem outras complicações menos frequentes, mas que existem. Migração do reservatório, já teve um paciente que o reservatório migrou para dentro da bexiga. E a gente tem que lembrar que, com o advento da cirurgia robótica, principalmente nas prostatectomias radicais robóticas, a técnica de colocação da prótese inflável também mudou e tem um risco maior do reservatório causar problemas, porque ele deve ser colocado num compartimento que não era aquele idealmente desenhado para que ele ficasse. Mas nas cirurgias robóticas, a gente tem que lembrar que o reservatório tem que ser colocado numa posição diferente, que é mais segura, mas ainda assim pode causar problemas. Aqui a gente vê uma prótese maleável fraturada, o silicone rasgado, e a alma da prótese, o material metálico, também cortado, e é isso que raspa, e o paciente percebe isso. E é claro que o pênis realmente fica em concorde, onde a prótese quebrou, ele cai e não consegue mais penetrar, e a gente no exame físico também já consegue ver isso de forma bem clara, bem fácil. Aqui ela mostrando nitidamente a fratura dessa prótese. Esse é um paciente que veio no consultório preocupado, que ele achava que estava com um tumor, alguma coisa crescendo no pênis, ele morria de medo de ter câncer. Isso aqui não havia, ele tinha o pênis normal, aqui está como se fosse, volto a dizer, uma bochecha. A palpação, a gente já via nitidamente que era algo líquido, né? Não era nada sólido, era algo líquido e mais proeminente, obviamente, quando a prótese, quando o cilindro estava cheio. Portanto, também um diagnóstico da mesma forma que a outra, que você sente no exame físico, a fratura da prótese semirrígida e o paciente relata. Esse aqui o paciente não chega relatando que a prótese quebrou, mas no exame físico fica nítido que se trata de um aneurisma da prótese peniana inflável. A cirurgia desse paciente, então aqui por uma falha, defeito de fabricação, eventualmente, nos Estados Unidos, esse paciente recebe a segunda prótese absolutamente gratuita. Eu não sei se ainda hoje também os custos, porque lá todos os pacientes que fazem isso têm plano de saúde e o plano cobre, mas enfim, esse paciente não tem gasto nenhum e o plano de saúde não vai pagar a prótese, e nos Estados Unidos o fabricante da prótese fornece um equipamento novo para ele gratuitamente, porque, sem sombra de dúvida, é um defeito na fabricação da prótese.
aqui as próteses retiradas, e aqui o que os senhores podem ver, que é uma mensagem subliminar, os senhores veem que aqui esgarçou, né, como se fosse uma deiscência da parte do tecido mais externo da fabricação da prótese, né? Então, forma esse aneurisma. E aqui os senhores podem ver por que foi descontinuado. Essa complicação pode ocorrer em qualquer prótese, mas ocorria muito mais frequentemente nas próteses infláveis chamadas de 2 volumes. Para os colegas mais jovens também, vamos fazer uma recuperação aqui histórica. Há bastante tempo já havia 3 tipos de próteses infláveis. As próteses de um volume único, ou seja, tinha só a prótese propriamente dita. Essas próteses duraram muito pouco, porque elas eram péssimas mesmo. Então, a própria prótese era reservatório, bombinha e tudo, e ela, para desarmar, você tinha que dar um tranco nela, né, dobrar rapidamente, aí ela desinsuflava. Obviamente, nem desinsuflava muito e nem insuflava muito, porque o soro tinha que ficar coletado na parte mais distal, na parte mais crural da prótese. E dava muito problema e elas foram abandonadas. As de 2 volumes, que é o caso aqui, seria um volume o cilindro, a própria prótese, e outra bombinha, que é o próprio reservatório também. Melhorou um pouco a de um volume, mas não dá uma ereção plena, porque não tem tanto volume assim de soro que possa ser armazenado na bombinha, e também não desinsuflava tanto, e tinha outros problemas, como esse aqui, de aneurisma. E essas próteses foram abandonadas. Hoje, a prótese inflável, quando a gente fala prótese inflável, é praticamente, tem uma ou outra que restou ainda, nós estamos falando praticamente apenas de prótese de 3 volumes. Isso é importante historicamente, mas se houver algum desenvolvimento, como uma vez que a gente sabe que a medicina nada mais é do que um museu de grandes novidades, se houver o retorno de algum tipo dessas próteses de 2 volumes, ou principalmente de um volume só, eu acho que a gente deve sempre ser bastante receosos, bastante reservados na indicação desses modelos, até que o tempo prove, né, a sua real eficiência. Muito obrigado e voltaremos em breve para conversar um pouquinho mais sobre esse tema excitante que é a disfunção erétil. Muito obrigado.